Dando continuidade, nós temos o terceiro P do marketing, que é o ponto. Algumas pessoas gostam de chamar isso de praça. Pensando, num geral, numa mercadoria, o lugar que a gente mais compra as coisas mensalmente, semanalmente, às vezes tem gente que até quase diariamente, é no mercado. O ponto faz diferença? Faz muita diferença. Vamos imaginar que você está no mercado, a compra do mês, não tinha com quem deixar, você levou as crianças. Você passou na prateleira de Danone. Aonde que está o Danoninho, Danone com bichinho, com Bob Esponja, com desenho da Disney que está na televisão? Aonde que fica esse Danone na prateleira? Embaixo. Na altura da criança. Embaixo. Esse ponto estratégico da prateleira é para a criança ter acesso. Que se está no alto, junto com o zero lactose, zero gordura, zero açúcar, só o preço que não é zero, junto com os naturais, quem que pega esses Danones? O adulto alcança. E está na vista dos olhos do adulto. Então, o ponto é estratégico de acordo com o meu cliente para se tornar acessível ao meu cliente. Então, o que acontece? Esse ponto da prateleira é para isso. Que se tivesse no alto, a criança teria que fazer o quê? Pedir para os pais. Aí os pais iam falar, depois papai pega, tá? Papai vai dar a volta, depois o papai pega. Papai pega depois? Depois a criança já pediu o salgadinho, já esqueceu do Danone, já pediu o chocolate, já esqueceu do salgadinho, e aí vai, e o papai não pega. Então, para tomar da mão da criança e pôr de volta na prateleira, todo mundo sabe a guerra que é. Então, depois que a criança pegou, para tomar da mão é diferente. Isso que quando você não vê, ele já não está comendo, no mercado mesmo. Então, esse ponto de localização é estratégico. Aí o pai, com muito custo, arrancou da mão da criança e pôs na prateleira e conseguiu driblar a criança o mercado inteiro. O que acontece quando você chega no caixa? O que tem do lado do caixa? Um monte de doce. Tem de novo as prateleiras e é só chocolate, salgadinho, doce. Quanto mais infantil, mais baixo de novo. A criança já olha o caixa, já sabe que é para ir embora. Papai não pegou. Agora o papai vai levar esse. Então o que acontece? Esse ponto é estratégico. Alguém compra arroz todo dia? Alguém compra feijão todo dia? Farinha todo dia? Pão? Alguém compra? Ninguém compra pão por mês. Aonde fica a padaria no mercado? No fundo. Eu tenho que passar pelo mercado todo para pegar o pão no fundo. Aonde fica o açougue no mercado? Que carne ou é semanal ou é diário? Aonde que fica? No fundo também. Então o que acontece? Às vezes, se chega naquele domingo, a mulher resolve fazer a macarronada, aí lembra que não tem carne moída. Ela manda o marido no mercado buscar a macarronada, ou a carne moída, ou a esposa mesmo vai buscar. No que ele vai passar pelo corredor para ir até o açougue, ele lembra que não tem extrato de tomate. Aí compra o extrato de tomate. Aí a mulher olha para o lado e lembra que não tem queijo ralado e que gosta com queijo ralado. Aí leva o queijo ralado. Aí quando o marido está voltando para o caixa, ele lembra que é domingo, ele resolve pegar uma cerveja. Aí as crianças, ou a esposa, ou até mesmo o próprio marido resolve também levar uma Coca-Cola. O que ele foi comprar no mercado? Só carne moída. Encheu o carrinho. Tudo por conta do... Volta. E se o açougue fosse ali na frente, perto do caixa? Aí ele só comprava carne moída e só levava a carne E ia moída. embora. Então, toda essa questão do ponto estratégico é para mim estar à vista dos olhos do meu cliente, focado no meu cliente. Então, o ponto ou a praça nada mais é que a localização para o meu cliente saber que eu estou aqui. Então, vamos pensar um pouquinho
nessa questão de localização e que eu estou aqui. Vamos pensar um pouquinho no mercado imobiliário. Quando eu falo de ponto para imóvel, não necessariamente é a localização do imóvel. Porque não necessariamente é a localização do imóvel. Porque quem vai me dizer qual é a localização adequada? O cliente vai falar a localização adequada. Eu quero perto do metrô, esse bairro eu não eu quero esse bairro, eu quero perto do ônibus, eu quero perto de mercado, eu quero perto da casa dos meus pais. Tem cliente que pede até a rua, eu só quero nessa rua. Então cada cliente tem uma localização, mas a localização não é para eu estar disponível, para eu aparecer. Como que eu posso aparecer para o meu cliente? Como vocês acham que é o melhor método de eu aparecer para o meu cliente? Ou os melhores métodos? Aonde que o meu cliente pode me encontrar? Então nós temos redes sociais. Faço até questão de escrever o nome completo. A gente vai abreviando só para poder entender. Redes sociais. É importante? Ah, mas eu não gosto de Facebook, não gosto de Instagram, eu não gosto de LinkedIn, eu não gosto de Twitter, eu não gosto de TikTok. Mas o seu cliente gosta. Uma vez um amigo perguntou para mim assim: Gregório, eu fui procurar você para poder te adicionar no meu Facebook, só que eu achei uns 20 Marcos Paulista Gregório. Qual que é o seu? Eu falei, os 20. Qual que você usa? Nenhum. Tem os robozinhos que usam para mim. Quando não é robozinhos que usam para mim, eu tenho uns garoto boy, que nem o Sandrinho, que usa para mim. E a gente vai trabalhando. Eu, em alguns momentos, acabo também usando. Comecei a criar o hábito de usar um pouco as redes sociais, ver algumas coisas engraçadas, tudo, para vender. E detalhe, eu comprei várias vezes por causa de rede social também. Então as redes sociais é um lugar que eu encontro. Por que a rede social é importante para mim encontrar meu cliente? Porque agora todo mundo está ligado nisso. As pessoas estão mais na rede social do que no mundo real. Tem vezes que eu brinco, meu sogro tem 82 anos, vive no mundo virtual. Tem vezes que a gente conversa com ele não escuta a gente. Aí eu falo, ele não está entre nós, está só o corpo. Está no fantástico mundo dele. Então é onde estão as pessoas, as redes sociais. O legal é que hoje as redes sociais, a gente tem áreas de marketplace para poder estar fazendo a oferta. Eu tenho grupos que eu posso fazer a oferta. Eu tenho linha do tempo que eu expresso o que eu estiver sentindo ou pensando. Eu só estou pensando em venda, então só expresso imóveis. Está lá na minha linha do tempo. Eu posso mandar mensagem direto para a pessoa falando sobre algum assunto. Ou seja, nas redes sociais eu tenho um mercado muito amplo. A gente tem algum sistema chamado impulsionamento que a gente faz redes sociais pagas, o trabalho mais é gratuita. E ela vai procurar meu cliente. Ela vai fazer todo um sistema para procurar o meu cliente. Depois a gente vai entender um pouco mais desse sistema de procurar de cliente. Então, redes sociais é importante. Sabe qual que é a rede social que eu mais uso para vender? Qual que você acha, Raquel? Você? Não, rede social que eu mais uso. A que você mais usa, eu acho que é o WhatsApp. WhatsApp, que é o status. Isso. Você acha que é qual, Gabi? Facebook e WhatsApp. Qual que você acha, Sandrinho? Qual que o senhor acha? WhatsApp e Face. O que eu mais uso para vender é o status do WhatsApp. Eu fiz muitos eventos, muitas palestras em escolas públicas. Eu tenho quase 6.000 contatos só de WhatsApp. E assim, qualquer coisa que eu coloco em status tem de 200 a 300 visualizações nas 24 horas. E sempre chama atenção.
Eu só demorei um pouquinho para ver o quanto isso é importante, porque assim, era tanta coisa que eu tinha que fazer para correr, que eu pensava de simplificar. Então eu tinha evento todo sábado, tinha palestras em escolas públicas. Então eu tinha que divulgar para no sábado fazer a palestra para depois atender a pessoa. E às vezes eu tinha mais de uma escola para atender e tinha que mandar outras pessoas me representar. E esquecia de alguma coisa simples, status. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a cadastrar tanta gente, então o que eu faço e aconselho? Todo contato de cliente que você tiver, salva. Cria uma lógica na sua cabeça que você vai entender para saber de onde que é aquela pessoa. Tem gente que pega o meu contato e não entende. Está lá, número 20, Sandrinho, indicação da Raquel, que é do Jussara, que é a esposa. Eu só falo, meu, é o Sandrinho, a Raquel, o Jussara, quem é que eu estou falando? E por que do 20? Eu crio listas de transmissão. Então, para tanta gente, eu tenho 22 listas de transmissão. Cada lista suporta 256 pessoas. Então, eu tenho mais de 5 mil pessoas em lista de transmissão. E esse número só vai aumentando. Agora eu criei a lista 22. Começo com a lista 0. Então, na verdade, são 23 listas de transmissão que eu tenho. Só que aí o que acontece? O Sandro se cadastrou comigo e não comprou um imóvel na escola. Só que se ele não tiver o meu contato salvo, ele não vê o meu status. Se eu não tiver o contato dele salvo, ele não vê o meu status. Então eu salvo o contato dele, acredito que ele vai salvar o meu, aí ele consegue ver o meu status. Eu acredito que o Facebook, todos eles, limitam um pouco no gratuito. Então senão teria mais visualização do que 300 em um dia pelo número de pessoas que eu tenho. Só que tem um detalhe interessante. Teve pessoas que se cadastraram comigo, 5 anos depois comprou um imóvel. Teve pessoas que depois de 3 anos comprou um imóvel. Teve pessoas que veio de indicação, ficou naquela, depois de um tempo comprou um imóvel. E muitos falaram, nossa, você vende bastante, né? Eu vejo os seus status, eu sigo os seus status, eu acompanho você, porque eu não sabia que tem seguidores de status também. Aí as pessoas veem a credibilidade. Essa semana eu tive a oportunidade de postar 2 entregas de chave. Aí eu até brinco, porque o que acontece? O status, o que vai chamar a atenção da pessoa, não é a primeira postagem, é a última. Então eu sempre crio uma postagem e penso na última. A última eu gosto de usar sempre uma pergunta, que vai deixar um pouco curioso. Muitas vezes a pergunta é, e você vai ser quando? Será você o próximo? Quem será o próximo? Mas próximo do quê? Aí o povo vai lá ver. Aí eu tive uma resposta inesperada ontem. Aí a pergunta foi, e você vai ser quando? Aí me responderam, dia 28. Porque é um cliente que está agendado a entrega de chave também para esse mês, para o dia 28. Aí eu mandei para ele, interessante, eu não esperava essa resposta. Ele foi bem objetivo, dia 28. Então, o que acontece? Dá credibilidade, porque a pessoa está me observando. Aonde eu tenho que tomar cuidado de misturar pessoal com profissional. Tem muita gente que tem o costume de brincar e tirar foto segurando garrafa. Às vezes a pessoa não bebe, mas quer tirar foto fazendo palhaçada segurando garrafa. Tem gente que vai te encarar como uma pessoa que bebe, uma pessoa descontrolada, não vai ficar legal. Então muitas vezes eu não posto coisas pessoais, porque só foco mais na questão profissional. Então a gente tem que ter esse controle também, essa observação nas redes sociais. Então é onde você é conhecido, aonde você é observado. Assim como as empresas, para entrevistar uma pessoa, vê a rede social da pessoa para conhecer ela, o nosso cliente também vê. Às vezes a gente nem sabe, mas ele está vendo. Então o status, eu tive muitas vendas mediante o status. Esse que vai pegar a chave dia 28 é um amigo meu pessoal. Comprou porque a esposa dele viu o meu status. Eu não mandei nada para ela viu o meu status. Então o ponto é aonde que eu vou aparecer para o meu cliente. Fora as redes sociais, como eu posso aparecer também para o meu cliente?
fisicamente. Então isso aqui nós chamamos de online. Status, lista de transmissão, Facebook, redes sociais, divulgação de fotos, mensagens em massa, robozinho para trabalhar. Isso tudo é o online. Dentro do online, já vamos chegar no fisicamente. Dentro do online, além das redes sociais, nós temos os portais. Imóvel Web, Casa Mineira, Street View, eu tenho OLX, Zap Imóveis, Viva Real. Então, os portais também são importantes. Então, o que acontece? Eu posso divulgar o meu imóvel também em portais. Só que o que acontece? O portal, ele tem alguns segredos importantes para a gente poder se destacar. E às vezes a gente esquece desses segredos importantes. Uma vez eu ganhei de um portal, um teste no portal, de 10 anúncios por um ano. Como eu não estava afim de ficar dando manutenção em 10 anúncios só, eu cadastrei 10 imóveis e abandonei. Com mais ou menos 6 meses apareceu um cliente, comecei a atender esse cliente e prosseguiu para a venda. De um portal que eu não dei atenção. Só que os outros portais que eu dou atenção, sempre estavam me jogando cliente. Então eu vi que esse portal era bom, embora eu não tivesse feito um bom trabalho. Então o portal ele vai enxergar o quê? Número de fotos. Quanto mais fotos, eu subo na pesquisa. O meu anúncio sobe. Atualização. Quanto mais recente tiver a minha atualização, eu subo na pesquisa. Ele funciona assim. A Vanessa fez uma postagem. É o mais recente. O portal ele trabalha com o mais recente, é o dela. A Raquel postou 5 minutos depois. O mais recente é o da Raquel. Raquel é o primeiro, a Vanessa é o segundo. A Gabriela postou logo na sequência, meia hora depois. Gabriela, Raquel, Vanessa. Ou seja, a Vanessa vai descendo. Quando menos esperar, ela está na página 2, ela está na página 3, ela está na página 10. O meu cliente não vai mais ficar pulando páginas para procurar. Então, se eu atualizo, subo de novo para a página. Só que aí, o sistema robótico dele, os robozinhos que entendem os algoritmos, vai falar assim, não, o da Vanessa tem 8 fotos, o da Raquel tem 15. Então o da Raquel fica mais acima porque entraram no mesmo momento, porque tem mais fotos. O da Raquel não tem o valor do IPTU, embora o IPTU seja zero. A gente coloca o valor simbólico de R$100. O da Vanessa tem. O cadastro dela está mais completo, então sobe. Falta informações do endereço, caracteres. O texto sobre o imóvel, o ideal é acima de 300 caracteres. Então se eu colocar lindo apartamento em Itaquera, vai ficar lá embaixo porque não vai dar o número de caracteres. Qualidade das fotos. O cliente vai abrir, nossa, essas fotos aqui tudo embaçadas, não dá para entender. O algoritmo pode até fazer você subir, o seu cliente rejeita você. Então, normalmente, coisa que vocês vão ter na prática, como tirar as fotos, como pegar os melhores ângulos. Tem fotos que a gente vê, você não sabe, você está vendendo apartamento, está vendendo a mesa. Que a mesa pegou direitinho, mas você não consegue entender o chão nem as paredes. Então, tudo isso não vai subindo. Tem gente que quer burlar o algoritmo. Não, eu só tenho 8 fotos, então eu vou colocar 2 vezes e vai virar 16. Ele entende rota repetida, você cai também na sua publicação. Então a gente vai entender depois como que funcionam os portais. Porque eles têm uma maneira, se eu não aparecer no portal, eu não vou ter resultado nenhum. Eu tenho que aparecer. É o meu ponto, eu tenho que ser encontrado. O cliente que está no portal, ele está procurando imóvel para comprar. O cliente que está na rede social, ele está lá no lazer, mas ele acabou vendo. E o cliente que está no portal, ele está vendo. Na rede social, o cliente ele vê de 2 formas. Acidente, ele estava vendo e sem querer, ele se deparou com a sua publicação, e o intencional.
O próprio as redes sociais, a intenção delas é vender, principalmente quando o anúncio é pago. Então ele entende o quê? Ele entende quem é você, que você se encaixa para aquele produto. Então, para atender o cliente que pagou para ele aparecer, ele começa a buscar você, ele vem de propósito. O tempo que você fica olhando uma publicação, o tempo que você para ver, se você clica, tudo isso as redes sociais, o Google sabe. É aquela velha questão. Eu gosto muito, às vezes, quando eu estou descontraído, você já estava pintando a casa, eu deixo o dia inteiro o celular tocando no YouTube. Eu coloco uma música, ele faz uma playlist do que é semelhante ao que eu gosto e vai tocando. Se eu pulo a música, ele começa a oferecer menos aquele grupo e mais os outros. Só que tem as propagandas. O que eu mais escuto é propaganda. Eu sei que você é empresário, então eu tenho um negócio para você. Eu escuto a propaganda. Nós vamos ter um evento para você vender mais online. Se você é corretor de imóveis, eu tenho uma coisa impressionante para você. É a propaganda que eu escuto o dia inteiro. Por quê? O Google sabe. E eu, quando estou na rede social, vira e mexe, eu acabo comprando alguma coisa de tanto que eu escuto. E às vezes são coisas úteis que eu compro, que vale a pena. São investimentos que eu faço a mim. Então, se o meu cliente começou a procurar imóvel, no intencional, no pago, redes sociais ou portais, ele vai acabar aparecendo imóveis para ele. Às vezes eu não paguei um pago para aparecer nas redes sociais, mas o portal que eu assinei pagou. Aí esse portal vai aparecer para o meu cliente. Automaticamente, se eu estou acima no portal, eu vou aparecer. É aquela velha questão do ponto. Eu estou no topo, onde o meu cliente enxerga, ou eu estou longe dos olhos dele. Então, existe uma manutenção que nós temos que fazer para sempre aparecer. E isso vai fazer toda a diferença. Então, dentro desse mundo online, o cliente é um cliente que está sendo constantemente vigiado. Nós estamos sendo constantemente vigiados. Para quê? Para saber quais são os nossos reais interesses. Então, se a pessoa quer se libertar de um problema, quer se libertar de um vício, ele tem que evitar ver esse vício. Senão o algoritmo vai entender que você gosta de cerveja, vai só mandar propaganda de cerveja para você e você não vai conseguir sair da bebedeira. Meu celular não toca uma propaganda de cerveja. Por que será? Porque eu não gosto. Mas é um exemplo do que acontece. Então, as redes sociais, diferente da TV, não é aquela propaganda para todos. É aquela propaganda específica para você. Para vocês terem uma ideia, a TV, ela media e ainda mede o público pelo horário e o tipo de programação, para entender quem é o público que vai estar assistindo. Aí ele aparece. Então, isso aqui são as divulgações online. Nós temos as divulgações offline. O que é a divulgação offline? É justamente aquela divulgação que eu vou ter, que é física, como o Sandro comentou. O que eu posso ter de divulgação física? Não estava gravando? Não, tá, é que às vezes fica embaçado de clicar. Tá, depois você edita então. Então, o que é essa divulgação offline? O que eu posso ter de uma divulgação física offline? Panfleto. E mais que eu posso ter, além do panfleto? Oi? Cartaz. Eu posso ter mala direta. Indicação, ele também é offline, porque é uma pessoa conversando com outra pessoa para falar de você. Então, dentro do offline, também tem resultados hoje em dia. Só que esse aqui às vezes é mais trabalhoso, mas também dá resultado. Então, eu tenho que entender quem que é o meu público, para saber se meu público está online ou está offline. Ou eu posso trabalhar com os dois. Eu tenho mais resultados, eu gosto de trabalhar mais o offline do que o online. Mas tem muita gente que só trabalha com online. Trabalho os dois,
mas ainda gosto mais do offline. O que vai ser melhor para vocês? No dia a dia vocês vão descobrir. Cada pessoa tem um jeito diferente. Uma outra coisa também que é offline. Ligação. Eu ligar para o meu cliente, eu mandar mensagem para o meu cliente. Isso também é online. Eu estou tendo um contato direto, eu não estou usando o recurso da internet. Aí eu mandei uma lista de transmissão WhatsApp. É online. Eu fiz um contato direto com aquela pessoa, estou interagindo direto com ele. É o offline. Tá? Então, online, sempre a gente pegar o on, que é quando eu estou ligado nas redes sociais. Muitas vezes a gente não vai nem saber se eu estou offline ou se eu estou online. Não importa. É o seu método, vai em frente. Então, as ligações também é importante. Por isso que eu passei para vocês. Separar pessoas que vocês conhecem, mesmo que você ache que não tem interesse em comprar. Uma vez eu fui na farmácia, farmacêutico que eu conheço há anos. Tanto é que a gente só sabe se a gente é conhecido ou não pelo comércio, quando você sabe o dono do comerciante e o dono sabe o seu nome. Eu chego lá e me atende pelo nome. Ele não comprou um apartamento de uma construtora que eu tinha acesso para vender? E ele não sabia que eu era corretor? Comprou com um corretor desconhecido? Eu tive um amigo que tentou entrar no ramo imobiliário, até desistiu por não conseguir entrar. E no dia do lançamento, de vender poucos dias antes, quem entrou no plantão para comprar um imóvel? Foi lá, viu a placa e entrou para comprar um imóvel. Que a placa também é offline. Esse seu amigo é farmacêutico? Não, a madrinha dele. Madrinha É dele? outro amigo, a madrinha dele. A gente estava lá, ele viu ela e disse, eu vou ter que me esconder. A gente pensou que era alguém para quem ele estava devendo. Aí depois que ele falou, ele foi lá e se escondeu, foi para a cozinha. Porque lá a gente tinha uma ordem de atendimento. O cliente veio por conta própria, ninguém trouxe ele. Quem é a vez de atender? Chamamos de roleta. Era um amigo nosso. Aí na hora que ele viu que o amigo nosso ia atender ela, ele fez o certo. Tiramos o chapéu para ele e demos os parabéns. Ele foi para a cozinha e se escondeu. Por que ele se escondeu? Ele ia atrapalhar o atendimento do amigo dele. A madrinha dele podia falar, não, eu vou comprar com ele porque ele é meu afilhado. Ele respeitou a ordem do amigo dele. Aí no dia do lançamento ele foi cumprimentar ela porque ela comprou. Aí tiraram foto todo mundo junto, outro rapaz agradeceu ele. Agora, se ele tivesse falado para a família e para os amigos que ele estava vendendo, sendo que meses antes, coisa de uns 3, 4 meses antes, a gente já estava trabalhando esse produto e ele não falou para ela meses antes dela ir lá no plantão. Ela simplesmente está pesquisando, foi lá, entrou, ninguém convidou ela. E se ele tivesse falado que ele estava vendendo? Ela já tinha fechado o negócio com ele. Tinha procurado. E se o farmacêutico soubesse que eu estava vendendo? Também. Daria com você. A gente acaba encontrando muitas pessoas familiares, amigos, parentes. Então, seja colocar no status, mas o ideal é você entrar em contato com a pessoa, avisar. Tem gente que às vezes fica meio acanhado, porque começa a vender purificador de água, vai oferecer para os parentes. Aí para de vender purificador de água, não visita mais os parentes. Aí vai vender produtos naturais, visita os parentes. Aí para de vender produtos naturais, para de visitar os parentes. Aí começa a vender alguma coisa terapêutica, vai visitar os parentes. Parou de vender. Tem gente que às vezes fica meio acanhado porque já está queimado na família. Acontece. Mas você põe no status. E a questão principal nesse ramo, humildade. Oi tia, tudo bem? Estou passando para avisar que eu estou começando um treinamento, pretendo me tornar corretor de imóveis e eu queria saber se você sabe de alguém que você pode me indicar, que tem interesse, que está precisando, porque às vezes a família fala tudo que você faz, você para, mas a gente humildemente ignora isso e avisa. Às vezes vai escutar uma piadinha ou outra, mas a gente ignora. Uma hora você vai acertar alguém. Agora, se você não fala nada, você vai encontrar a sua tia no plantão, você vai encontrar o seu farmacêutico comprando, você vai ver muita gente comprando que poderia ter comprado com você.
E, que nem eu falei, um amigo pessoal, sabendo que eu estava vendendo, comprou porque viu o meu status. Se não tivesse o meu status, não tivesse despertado o interesse de comprar. Às vezes até me procuraria para comprar, mas ele não estava pensando em comprar. Quando viu o status, se interessou em perguntar, comprou o imóvel. Agora, se eu vou atrás de avisar, é diferente. Então, eu estou no ramo há 11 anos, vocês vão iniciar no ramo. As pessoas têm que saber. Tem gente que ainda não sabe que eu sou corretor, mas se a gente avisa é melhor. E um detalhe importante, esses familiares, dá para errar. Ó, desculpa, estou aprendendo, eu fiz a simulação errada, eu esqueci de colocar essa informação, eu vou buscar a informação para você porque eu não sei. Vocês vão aprendendo, vão se lapidando. Quando você for realmente falar com um cliente desconhecido, nossa, você já sabe bastante coisa, né? Você está quantos anos nesse ramo? Faz um mês. Porque você já se lapidou, você já se treinou. Então são as pessoas mais importantes que vão ouvir melhor vocês e vão dar frutos. Então a gente tem que aparecer. O nosso ponto é estar em destaque. É aparecer. Só que para a gente poder saber aonde nós vamos procurar o nosso cliente, de que forma nós vamos procurar, a gente tem que pensar da seguinte forma. Vamos fazer de conta aqui que isso aqui é um gráfico. Vamos pegar um produto só para a gente poder entender. Lingerie feminina. Quem que compra? Mulher. Todo mundo Não, lingerie feminina. compra para parente. Nem todo mundo compra. Então, a gente tem homens, mulheres. Dividimos. Só que aí, dentro dessa parte aqui de mulheres, eu também tenho crianças, tenho pessoas pequenas que não compram diretamente. Então vamos dizer que esse pedaço aqui seja criança. Esse pedaço aqui compra? Não, é a mãe que vai buscar. Então o homem não compra muito, a criança não compra muito. Aí eu tenho essa fatia aqui de mulheres numa idade que compram. Só que aí tem aquela questão, eu quero vender Demilos, que é uma das marcas melhores, né? Será que todo mundo compra Demilos? Essa fatia toda aqui compra? Porque aí eu pego essa fatia aqui, e por conta do preço, não compra. Às vezes é mais caro, não compra, não gosta daquele produto. Então essa fatia aqui, eu vou tirar também. Aí eu fiquei com essa fatia aqui, que pela idade, digamos que é um item mais sensual, não compra, porque não gosta, pela idade não gosta. Aí eu vou descobrir que essa pequena fatia aqui são mulheres. Essa fatia aqui tem uma determinada idade. Essa fatia aqui define um pouco a questão do preço, e essa fatia aqui, ela define muito a questão da sexualidade, da beleza, dizem ser o sexy. Então não comecei a definir o meu cliente, para quem que eu vou divulgar e se eu vou vender, vai ser para cá. Se eu divulgar para todo mundo, eu vou gastar mais com divulgação e vou ter menos retorno. Eu vou gastar mais tempo, vou gastar mais recurso, vou gastar mais dinheiro. Só que nós estamos falando de que produto que nós vamos trabalhar? O nosso produto. Imóveis. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar imóveis. Quem é que costuma procurar imóveis para comprar? Oi? Os homens. Homens e mulheres. Os dois. Os dois procuram. Mas, normalmente, a partir de que idade é o que tem mais procura? Será que é os 25 anos, 30 anos? Na média de uns 22 anos em diante, 25 anos, é uma idade de procura. Está casando, está saindo da casa dos pais, está começando a constituir família, quer morar sozinho. Antes disso, está no conforto do lar dos pais.
Não que eu nunca tenha vendido para cliente com 18 anos. 17 não financia, mas já teve cliente com 16, 17 anos que perguntou se estava para comprar, dá para emancipar, ter a maioridade antes do tempo, mediante cartório e comprar. Mas é o maior público. Então eu não vou procurar pelo eu acho, ou procurar uma agulha no palheiro. Eu vou para um grupo maior. Até que idade costumam procurar? 60? Normalmente, 50 anos. Passou de 50, o financiamento é um prazo menor. Passou dos 50, a maioria já está estabilizado. Não que não tenham pessoas com mais de 50 que vão procurar imóveis. Tem pessoas com mais de 50. Já vendi para pessoas com 60, com 65, mais do que 65 já tive procura, não venda. Porque já começa a ficar difícil de vender, porque o banco não vai dar o crédito necessário. Passou dos 50 anos, o seguro de vida é mais alto, ele não vai aumentar a minha parcela porque eu tenho um limite na minha renda, então ele vai diminuir o meu crédito. Passou dos 50, o meu prazo é menor, então ele não vai me dar mais prazo, então ele vai diminuir o meu crédito, porque eu tenho que estar em menos tempo. Então, normalmente, é esse público que está procurando. Só que também tem as condições da família que está procurando. Quais são as condições da família que está procurando? Quem vai casar. Muitas vezes as condições da família é quem está procurando um espaço maior porque a família está aumentando. E isso tudo eu alimento a rede social na hora de fazer a busca, porque eu estou procurando um cliente segmentado. Então eu começo a entender quem que é meu cliente. Homens, mulheres, qual idade. Eu estou vendendo o meu imóvel. Aí até mesmo o pessoal pergunta, você tem imóvel lá na Barra Funda? Poucos. Eu sei que eu tenho um. Você costuma trabalhar em imóvel na Barra Funda? Não. Por que eu não costumo trabalhar na Barra Funda? Porque é uma questão muito simples. Uma das questões que o meu cliente procura o imóvel é devido ao local. Quem nasceu e viveu em Itaquera, quer Itaquera. Se ele não tem condições de comprar Itaquera, ele compra Guaianazes, que é bairro vizinho. Ele compra a cidade de Tiradentes, que é bairro vizinho. Tem cliente que fala assim, eu não quero ir para trás, eu quero ir para frente. Só que a questão do local, na maioria dos casos, o cliente procura imóvel aonde ele mora. E detalhe, se eu quero imóvel na praia, eu vou na imobiliária da praia procurar imóvel da praia. Eu não vou chegar na imobiliária da esquina da minha casa, aqui na zona leste de São Paulo, e perguntar se ele tem imóvel na praia. Porque não tem uma lógica. Eu quero mudar, eu quero sair do local. Então, às vezes a gente nem se apercebe, mas o melhor lugar para divulgar o meu imóvel é em torno do imóvel. É sempre nas radiações em torno do meu imóvel. Então, quando eu vou fazer um anúncio segmentado, é um imóvel de Itaquera, eu vou anunciar para Itaquera e proximidades. O cliente tem intenção de ir para frente, bairros para trás, para que ele venha para frente. Ou um bairro muito vizinho colado, como Arthur Alvim, talvez a pessoa venha para trás, mas não é a intenção. É sempre o contrário. Então a gente faz essa intermediação de local. Eu vou divulgar com panfletos, eu vou colocar cartazes, vai ser sempre nessas imediações que a gente vai trabalhar. O meu cliente, ele veio me pedir um imóvel na Barra Funda. A gente recorre a construtoras porque tem muita coisa, é um processo mais rápido para atender. Agora eu ir lá na Barra Funda, procurar um imóvel para poder cadastrar, para poder oferecer para o meu cliente e ele não gostar, eu vou perder muito tempo. Então a gente tem que sempre trabalhar o local com o imóvel que nós temos e não buscar o imóvel que o cliente quer. O cliente quer um imóvel, ele tem condições, a gente até busca mediante parcerias. Mas sair procurando imóveis às vezes não é o melhor caminho. Então a gente tem que segmentar, eu tenho que entender o meu cliente, quem que é o meu público, para quem que eu vou oferecer,
para quem que vai aparecer o meu produto? É mais fácil. Uma vez um cliente falou para mim assim: você anuncia o meu imóvel de Mogi das Cruzes, 55 quilômetros de distância de onde você está? Ele não falou nesses termos, mas só para entender. Eu falei: anuncio, porque eu tenho um portal de parcerias, corretores de Mogi das Cruzes começaram a trabalhar no imóvel dele. Aí teve um cliente que falou para mim: você não tem nenhuma casa em Mogi das Cruzes? Aí que é a questão de você estar antenado. Tenho. Levei e comprou a casa de Mogi das Cruzes. Um cliente falou para mim: você não pode anunciar o meu imóvel da Saúde, também 50 quilômetros para frente. Não é o meu foco. Anunciei para que outras pessoas pudessem cuidar para mim desse imóvel. Veio um cliente que pediu Saúde. Eu, por estar antenado, vendi Saúde. Então, atendemos clientes de outras regiões? Atendemos. Só que a gente tem que ter muito bom senso nessa questão para poder atender esse cliente nessas localidades. Então, eu entender o meu cliente, para que eu possa aparecer para o meu cliente, eu estou definindo o meu ponto. Então, se o meu cliente não me vê, se o meu cliente não se lembra de mim, ele não compra de mim. Qual que é o refrigerante que mais vende no mundo? Coca-Cola. E quanto tempo vocês ficam sem ver nenhuma propaganda da Coca-Cola? Todo dia. Você vai no mercado, qual que é a geladeira que está lá exposta? É uma divulgação offline. Você viu a geladeira toda desenhada a Coca-Cola. Você vai no mercadinho, você vê lá, coxinha mais Coca-Cola tanto. É um cartaz, é outra divulgação offline. Você liga a televisão, você vê a propaganda lá do quê? Você vai nas redes sociais, se é o seu assunto de interesse de procura, o que você vai ver? Quando eu trabalhei na Arco, a gente tinha numa distribuidora, a gente tinha a linha da Del Valle, tremendo um suco, né? Isso, também da Coca-Cola. Não, aí a Coca-Cola foi e comprou. Sim. Aí ela matou o suco. Hoje você vê o Del Valle, mas você pega aí, que nem eu falei para minha esposa, vou tomar um Del Valle. Nossa, ruim pra caramba. Ela matou o produto. Ela tem porque ela para matar o produto, para não deixar, que ela deve ter feito as pesquisas dela, evidentemente vende muito, né? Nós estamos conversando. Matou o produto. Acabou. Ela aderiu a mais uma linha. Então o que acontece? O meu cliente tem que saber que eu estou presente. Então eu tenho que estar online, eu tenho que estar offline e eu tenho que divulgar para quem me conhece está ciente. Então a gente tendo esse atendimento do ponto, somos vistos, somos lembrados, temos resultado. Então às vezes a pessoa pega, ela fala assim: eu não tive nenhuma venda. Por que não teve nenhuma venda? Porque eu não tive nenhuma visita. Então aumente o número de visitas para você ter venda. Ah, eu não tive nenhuma visita. Por que você não teve nenhuma visita? Porque eu não tive nenhum cliente procurando. Então aumente o número de clientes procurando para você ter os clientes visitantes. Então você vai ver onde que está. Agora só tenho muito cliente me chamando e pouca visita, eu tenho que ver aonde que eu estou errando para ajustar. Se eu tenho muita visita e não tenho venda, eu tenho que de novo ajustar. Então eu tenho que entender aonde que eu estou errando, aonde que eu vou fazer. Então não adianta eu ter 10 visitas para fazer uma venda. Se eu não consigo atender mais do que 50 pessoas, não vou ter mais do que 5 vendas. Ah, mas eu quero mais do que 5 vendas. Só que 50 visitas já é muito. Então melhora a qualidade, vai ajustando. Então a gente tem que ver, será que eu não estou sendo visto ou será que eu não estou trabalhando bem? Então essa é a questão que a gente vai definir. Então o ponto do marketing é a gente ser encontrado pelo nosso cliente, isso é muito importante.